Eleições 2024. Boa tarde a todos. A votação acabou. Mais de 155 milhões de eleitores estavam aptos a votar, a exercer um dos maiores direitos da democracia, escolher os seus governantes. Boa tarde, Tabata. Uma boa tarde para você, Jaqueto. Boa tarde para você que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil. Lembrando, nós estamos ao vivo pela rede internacional de televisão, acompanhando em tempo real, junto com você, a apuração dos votos em todos os municípios do Brasil. Lembrando que nós temos ainda a colaboração de repórteres espalhados por todo o Brasil. Estamos ao vivo também pelo site da hittv.com.br, além, é claro, dos nossos aplicativos. O aplicativo Nossa Rádio, também pela rádio nós estamos ao vivo. Você que nos ouve, uma boa tarde. Estamos ao vivo também pelo aplicativo Sou TV. Pois é, tá, tem uma equipe peso pesado do jornalismo. Além de jornalistas acostumados a participar dos jornais da TV Hit, teremos também as informações do pessoal da rede Nossa Rádio. O que não vai faltar com certeza a partir de agora é precisão. A gente está ao vivo por todo o Brasil. Jaqueta, eu passo a palavra para você. Vamos direto para Minas Gerais. De lá fala Sulimar Silva, direto de Belo Horizonte, ao vivo. Aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com 0,50% das sessões totalizadas. Neste momento, nós temos, com 35,51% dos votos válidos, o candidato Bruno Engler à frente, seguido por Fuad Noma, atual prefeito de Belo Horizonte, que tenta a reeleição com 1.738 votos computados até agora. A votação seguiu tranquila e a única intercorrência aqui em Minas Gerais, pelo menos na região metropolitana, foi de um tiroteio entre dois ocupantes de uma motocicleta contra policiais. Até agora essa dupla está sendo procurada e a cidade de Uberaba está com o maior número de urnas substituídas até agora. Sulimar, direto de Belo Horizonte, nós temos mais informações pelo Brasil, né, Tabata? Com certeza, a gente vai ao vivo com a participação de mais um repórter, mas antes trazendo mais alguns dados. Olha só, o primeiro turno ele foi realizado em mais de 5.500 municípios do país. Nós estamos agora ao vivo com o nosso repórter Ângelo Nascimento, direto de Brasília. Ângelo, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo às eleições 2024 aqui na Hit TV. Conta pra gente como que foi esse primeiro dia, esse primeiro turno aí em Brasília. Conta pra gente, traz mais informações. Oi, Tabata, Jaqueto, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham, nesse dia de cobertura muito especial. Exatamente, apostos aqui no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília para poder acompanhar esta tarde e noite também, claro, de apuração de votos das eleições municipais de 2024. Eu estou no térreo, então, aqui do TSE, onde é possível acompanhar nesse telão que está aqui ao fundo, justamente essa apuração das urnas que já foram, então, apuradas. E também no terceiro andar aqui do TSE foi montada uma sala que é o centro de divulgação também dos votos, ou seja, das eleições deste ano. Inclusive, nessa sala também foi montada uma estrutura onde é possível acompanhar as coletivas de imprensa da presidente aqui do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que mais cedo conversou com jornalistas e na avaliação dela, então, estava tudo ocorrendo tranquilamente, sem ocorrências significativas. A eleição começou ali, os votos começaram, então, sim, a partir das 8 horas da manhã e finalização a partir das 5 horas da tarde, simultaneamente, pela primeira vez na história, no horário de Brasília. Por mais que a ministra falou que não havia ou não existiam ocorrências significativas, é importante ressaltar que o Ministério da Justiça, em atuação em conjunto ali com a Polícia Federal, já trouxe o primeiro balanço, dizendo o seguinte, que 84 eleitores e 36 candidatos já foram detidos neste domingo pelo cometimento de crimes eleitorais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Ângelo, pelas informações. A gente volta contigo mais tarde. Jaqueto. Mas são mais de 460 mil candidatos, tanto para prefeitos, prefeitas, quanto para vereadores no Brasil inteiro. Vamos lá para a capital do Piauí, Teresina. A Suzana Aires traz as informações. Boa tarde, Suzana. Seja bem-vinda. Boa tarde, Jaqueto. Boa tarde, Tabata. E boa tarde para todos que estão acompanhando a cobertura das eleições 2024. É isso mesmo. Aqui no Piauí foram mais de 2 milhões de eleitores votando durante esse domingo. E um detalhe importante, 51%
do eleitorado feminino. E para garantir a segurança das eleições, foram convocados mais de 6.500 policiais militares que foram mobilizados. Ainda no sábado, a PM apreendeu mais de R$40 mil em materiais de campanha em Matinhos Olímpios, no norte do Piauí. Nesse domingo, cerca de 40 urnas foram trocadas. E, de acordo com os dados do TRE, no total foram registrados 13 ocorrências de crimes eleitorais durante as votações. Mas, de acordo com o presidente do TRE, Sebastião Ribeiro, o pleito eleitoral foi considerado tranquilo, com poucas intercorrências. É isso aí, daqui a pouquinho a gente pode voltar com mais informações das apurações das urnas, que está em torno de 7% aqui no Piauí. Obrigado, Suzana Aires, direto de Teresina, no Piauí. E olha só, as vagas ainda não estão completas. 58.444 vereadores que ocuparão as cadeiras das câmaras municipais. E de prefeitos ou prefeitas, 5.569 são os postulantes para as eleições 2024, Tabata. Pois é, eleição muito importante, já é a maior eleição do país, eleição municipal, aliás, viu? Corrigindo a informação, a maior eleição municipal do país. E agora a gente volta para o Sudeste, saindo então do Nordeste, voltando para o Sudeste, nós vamos para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vota. Nós vamos para a cidade do Rio de Janeiro, onde o nosso repórter Anderson Nascimento está ao vivo. Anderson, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Conta pra gente como que foi esse primeiro turno aí no Rio. Boa tarde, Tabata e Jaqueto, um prazer estar aqui. Olha, o Rio de Janeiro, que possui 92 municípios, 105 zonas eleitorais, sendo 116 só no interior do Rio e 49 aqui na capital. Ao todo, o estado conta com 41.792 urnas eletrônicas, sendo 36.208 unidades nos locais de votação e 5.584 utilizadas para eventuais contingências. E segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, 534 urnas deram algum tipo de problema. Dessas, 266 foram substituídas. Olha, Tabata e Jaqueto, todos os principais candidatos à prefeitura compareceram aos seus locais de votação e a maioria acompanhados pela família e em um clima bem tranquilo. Então, quanto a eles, não teve muito que se falar em questões de problemas e alvoroços. Agora, pelo menos 54 pessoas foram presas neste fim de semana. Na noite de ontem, a Polícia Federal prendeu 24 deles em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Entre eles, haviam 3 policiais militares. 2 deles são da reserva. Eles já foram reformados. Cícero Moreira Mendonça, de 63 anos, e José Gomes de Souza, de 61 anos. O outro PM detido foi o William Tadeu Nunes de Oliveira, de 30 anos. A questão é que esse soldado está na ativa. Junto, estavam com R$63 mil em espécie, que seriam usados para comprar votos. E esse dinheiro foi apreendido. Já hoje foram até o momento 30 prisões em todo o estado e mais de 300 notificações encaminhadas ao Centro de Apoio Operacional do Ministério Público. A maioria sobre derrame de santinhos, que se caracteriza como ato de espalhar folhetos próximos aos locais de votação e também por boca de urna. A capital, Baixada Fluminense e região dos Lagos estão entre as áreas com maior incidência de ocorrências. Kleber e Tabata, olha, Jaqueto e Tabata, perdão, eu estou aqui com a apuração já, né, no TSE, no site, e já tem 0,25% de todas as sessões totalizadas. Ainda é um valor muito baixo, muito pequeno, mas encabeçando aqui tem Eduardo Paes com 58,19%, seguido de Alexandre Ramagem de 34,50%, e Tarcísio Mota com 3,54% e Marcelo Queiroz com 1,89%. A gente volta daqui a pouco com mais informações aqui das eleições 2024 no Rio de Janeiro. É com vocês. Muito obrigada, Anderson, nosso repórter do Rio de Janeiro. Agora a gente vai direto para a Bahia. É com você, Jaqueto. Gosto tanto da Bahia, tá? Da Bahia de todos nós.
onde tem um tabuleiro ali da Baiana, um tabuleiro eleitoral com muitos políticos de famílias importantes, como a família ACM, como a família Vieira Lima, como o PT, que é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou perguntar agora para o Zé Luiz. Será que as pesquisas estão certas, Zé Luiz? Será que não vai ter segundo turno em Salvador? Boa tarde. Jaqueto, boa tarde, Tabata, e a todos que acompanham a programação da HIT e também da nossa Rádio FM. Jaqueto, respondendo a sua pergunta, a gente tem 7% das urnas apuradas até o momento e o Bruno Reis, candidato do União Brasil, está com 80% dos votos até o momento. O Geraldo Júnior, do MDB, ele aparece na segunda posição com 9,68%. Terceiro, Kleber Rosa, que é do PSOL, que é uma base da esquerda, junto com o PT, né? Está na terceira posição com 9,56%. E aí, mais atrás, tem a Islane Paixão, do UP, com 0,41%, Giovanni D'Amico, do PCB, com 0,09%, Vitor Marinho, do PSTU, com 0,03%, e Silvano Alves, do PCO, com 0,02%. O Bruno Reis larga aí com uma extensão, segundo informações do TSE, né, com 91.406 votos até o momento. Uma longa diferença com relação ao segundo colocado, Geraldo Júnior, do MDB, que até o momento, até a apuração de 8,30%, tem 11.028 votos. No total, aqui na Bahia, foram mais de 11 milhões de eleitores e Salvador tem 1.969.757 eleitores aptos a exercer o direito ao voto, que exerceram o direito ao voto. Foram 130 urnas trocadas somente nesse domingo na capital baiana. Outras cidades também possuem uma grande quantidade de eleitores, que Feira de Santana tem 426.886, Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade, com 257.784 eleitores. Bem, essas são as informações iniciais. Já tem um percentual de urnas apuradas ainda muito baixo, mas a gente vê uma distância do Bruno Reis com relação aos outros 6 candidatos à prefeitura da capital baiana. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, com novidades sobre as eleições em Salvador. Obrigado, José Luiz, do grupo Nossa Rádio Tabata. E lá, se o Bruno Reis tem uma larga vantagem frente aos outros candidatos, aqui em São Paulo já é diferente. As pesquisas apontavam até ontem empate triplo, não é mesmo? Com certeza, empate técnico entre os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, do MDB e ainda Pablo Marçal, do PRTB. Nós estamos ao vivo agora com o nosso repórter Kleber Werneck. Agora sim, o Kleber voltou para trazer mais informações. Kleber, eu sei que ainda é muito cedo para a gente trazer, né, quem está liderando essa corrida eleitoral aqui no município de São Paulo, mas conta para a gente como que está esse comecinho de apuração dos votos aqui na maior cidade do país. Conta pra gente, houve também alguma ocorrência? Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Tabata, muito boa tarde, Jaqueto, aliás, quase boa noite, né? Aqui da capital paulista são agora 17 horas e 45 minutos e a expectativa é muito grande aqui nessa eleição em São Paulo. Afinal, essa campanha, essa disputa é considerada a mais acirrada dos últimos 12 anos. E como vocês falaram bem, 3 candidatos, 3 nomes estão aí com chances de disputar o segundo turno da eleição. E vocês podem ver aqui ao meu lado esse monitor, né, do Tribunal Regional Eleitoral do TRE, que mostra a apuração em tempo real. E eu vou passar agora os primeiros números dessa apuração. Vamos ver? Olha, muito no começo ainda, um total de 0,14%, nem 1% das urnas já foram apuradas, né? E em primeiro lugar aparece o atual prefeito, o Ricardo Nunes, do MDB, ele que está com 33,62%. Na segunda colocação aparece o Pablo Marçal, do PRTB, com 29,58% dos votos apurados. E em terceiro lugar, o Guilherme Boulos, do PSOL, com 25,09%. Como a gente disse, apuração muito no começo e a previsão
é que todos os votos sejam contados entre 3 e 4 horas. Essa é a previsão para que a apuração toda acabe. Mas agora há pouco, né, o presidente do Tribunal Regional de São Paulo, o doutor Silmar Fernandes, concedeu uma entrevista coletiva aqui e ele fez uma estimativa que por volta das 20h30, 8h30 da noite, já 80% das urnas sejam apuradas e a gente já vai poder ter uma ideia de quais candidatos estarão no segundo turno. A gente vai acompanhar aqui tudo de perto, só falando das ocorrências também, né, que aconteceram hoje. No total aqui são 114 mil urnas no maior colégio eleitoral do país, que reúne aí 9 milhões de pessoas. E desse total de 114 mil urnas, apenas 0,5% dessas urnas foram trocadas, né? Agora, um detalhe curioso é que 40 locais de votação continuaram funcionando, com votação depois das 17 horas. Isso porque havia fila, as pessoas receberam senha e puderam continuar lá esperando, mesmo depois do horário previsto. Então eu vou continuar aqui ligado, acompanhando tudo de perto, essa disputa acirrada em São Paulo, e volto aí com vocês no estúdio. Muito obrigada, Kleber Werneck, direto da nossa cidade, São Paulo. Corrida acirradíssima, né, Jaqueto, aqui no município de São Paulo, mas também a gente continua o nosso giro por outros municípios. Vamos para o sul do Brasil, Tabata. A repórter Michele Veiga, ela está ao vivo lá da nossa afiliada da TV Primavera, em Criciúma, com informações sobre o estado de Santa Catarina. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Jaqueto. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Santa Catarina já tem uma cidade que já sabe oficialmente quem é seu prefeito. A cidade de São Cristóvão, no sul do meio-oeste, com apenas 6 mil votantes. Em 10 minutos teve a apuração concluída e já está lá comemorando a eleição. Dos demais municípios, a apuração segue em todo o estado. Lembrando que aqui as ocorrências foram bem poucas registradas pela Polícia Militar de Santa Catarina. A informação oficial é que 5 prisões foram efetuadas por questão de compra de votos. Uma, inclusive, de boca de urna foi de um prefeito que está em exercício, mas não está concorrendo, do município do Balneário Rincão, que teve o licenciado lavrado e solto, vai responder depois na justiça. E também uma ocorrência de vulto, onde numa cidade pequena aqui do sul do estado, Siderópolis, que também já está se encaminhando para decidir o seu prefeito, teve um veículo apreendido nessa madrugada com valor de R$9.000 e vários santinhos de um determinado candidato. Também a polícia está dando essa situação. Do mais, não teve muita quebra de urna eletrônica, não teve muitas substituições, apenas 1% do total de todo o estado. Foi uma eleição considerada bem tranquila até o momento, e na capital está bem disputado esse primeiro turno. Topázio Neto, por enquanto, entre as primeiras apurações, está na frente, ele que é do PSD, seguido do Marquito, que é do PSOL, e a disputa ela pode sim virar um segundo turno. A gente tem que esperar o andamento da apuração na capital, onde tinham 6 postulantes, né, ao cargo, muita gente. Aqui em Criciúma também, né, a maior cidade entre as duas últimas capitais do país, também uma disputa muito rápida, né, entre 2 candidatos, um do PL, outro do PSD, um do atual prefeito, outro que veio aí, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela primeira vez aqui a Criciúma, dar o seu apoio ao candidato do PL. Enfim, Jaqueto, aqui em Santa Catarina, muita gente ainda conjecturando, né, fazendo apuração de boca de urna. Nas grandes cidades também, em Joinville, Chapecó, disputada essa eleição, ela está muito indefinida ainda. Na próxima entrada, talvez a gente já venha com números mais concretos dessa primeira parcial da apuração. De acordo com o TRE, eles devem finalizar as principais cidades aí, porque hoje é tudo muito rápido, por volta das 19h30, 20 horas no máximo, eles pretendem estar encerrando aí os números, se nada ocorrer, nenhum problema ocorrer nessa Muito bem, tivemos um probleminha de transmissão com a Michele, deu para ouvir, congelou a imagem dela, mas é assim, está só começando, mas as emoções são fortes, Tábatas. A gente vai para onde agora? Fortíssimas, a gente continua ainda na região sul. Nós vamos agora para a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde a Kátia Fantin está ao vivo e traz mais informações. Kátia, uma boa tarde para você, quase boa noite. Traz mais informações para a gente. Será que vai ter
segundo turno ou as eleições serão definidas ainda hoje? Boa tarde. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, Jaqueto. Pois é, aqui em Porto Alegre, o dia de votações ele foi tranquilo. Conforme os dados do TRE, mesmo os locais de votação que passaram por alguma mudança devido às enchentes, os estragos das enchentes de maio aqui no estado, o fluxo de filas ele veio a fluir normalmente durante o dia aqui na capital gaúcha. O movimento também foi tranquilo nos principais colégios eleitorais aqui de Porto Alegre. Não houveram muitas horas de fila, muita espera, somente ali pela manhã, um pouco de espera antes da abertura dos portões, ali nas 8 da manhã. Depois o fluxo das filas também fluiu normalmente. Segundo o TRE, não houve registro de falhas nas urnas aqui de Porto Alegre e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, não foram registradas prisões e nem boca de urna aqui na capital gaúcha. Então, tudo foi fluindo dentro da normalidade. E agora eu trago aqui os dados da apuração de votos aqui da capital gaúcha, então, aonde já temos 1,89% das urnas apuradas. Aqui concorrem a vaga de prefeito 8 candidatos e até o momento está na frente o candidato atual prefeito aqui de Porto Alegre, concorre à reeleição, Sebastião Melo, com 48,12%. Em segundo lugar, a candidata Maria do Rosário, do PT, com 26,81%. E em terceiro, ali coladinho, a candidata Juliana Brizola, do PDT, com 20,44% dos votos apurados até o momento. Eu sigo aqui acompanhando as atualizações e a apuração de votos aqui na capital gaúcha e daqui a pouquinho eu volto com mais informações e mais atualizações. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Kátia, pelas informações. É claro que a gente está falando ainda muito cedo, Jaqueto, para falar de números, ainda muito cedo para dizer a definição das eleições municipais. Mas claro que o nosso papel aqui é trazer todas as informações em tempo real. O importante é que o voto do eleitor teve vez e vai fazer diferença nas urnas. Vamos agora com o Gilberto Nascimento, ele é da nossa rádio de São Paulo. Ele tem informações, está ali no centro de São Paulo com informações ao vivo. Gilberto, boa tarde. Olá, Jaqueto, muito boa tarde, Tabata, trazendo as informações aí desta manhã, desta tarde aqui na apuração em São Paulo. Estamos acompanhando também dados do interior. Trago aqui informações sobre Campinas que teve votação no começo da manhã, por volta das 8 horas, registrou algumas filas antes da abertura dos portões, mas após o início tudo aconteceu dentro da normalidade. A maioria da população da metrópole conseguiu votar sem demora. Tivemos aí filas mais longas em algumas situações, dependendo do horário, onde o fluxo de pessoas foi grande, como dependendo aí do horário e do local, como aconteceu na Escola Estadual Dr. Tomás Alves, que também teve aí uma procura maior de eleitores pela manhã, sem grandes problemas. E os candidatos à Prefeitura da região de Campinas, que a gente acompanhando aqui, votaram nas eleições pela manhã, logo no horário da manhã, e agora aguardam o resultado da apuração nos comitês de campanha ou em casa com as famílias. A gente está acompanhando aqui os dados do TSE, que está totalizando ainda a apuração da região de Campinas. Trazemos também dados de Presidente Prudente, que já tem aqui 2,81% das sessões totalizadas. Resultado aponta à frente na apuração Milton Carlos de Mello, do Republicanos, com 53,37% dos votos apurados. Em segundo lugar, Paulo Lima, do PSB, com 33,89%. Ed Thomas, do MDB, em terceiro lugar, com 9,44% dos votos apurados. Por enquanto, os números iniciais, a apuração está sendo realizada, os números estão sendo enviados para o TSE em Brasília e a totalização demora um pouquinho dessas regiões, algumas cidades aqui da Grande São Paulo e também do interior. E a gente vai acompanhando e trazendo aqui ao longo da nossa apuração. Certo, Jaqueto? Certo, Gilberto Nascimento, direto da Rede Nossa Rádio, no centro da capital paulista. Ô, Tabata, demora porque são 115 mil urnas que acabam abastecendo o sistema do tribunal. Por isso que vai sendo gradativo, mas correto, com transparência, sem nenhuma
ocorrência até o momento de problemas nas urnas no dia de hoje, hein? Com certeza, apesar de algumas ocorrências como o número de detidos, mas um número baixo ainda, de modo geral, as eleições municipais aconteceram até o momento, pelas informações, de modo muito tranquilo. Nós acompanhamos nossos repórteres por várias regiões, passamos pelo Sul, pelo Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, fomos também para o Nordeste e agora nós vamos para o Centro-Oeste, direto de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O nosso repórter Fábio Dorta, ao vivo, traz mais informações. Fábio, uma boa tarde para você, quase boa noite. Traz mais informações para a gente, como foram as eleições neste dia. Aquele abraço, Tabata, a todos que estão acompanhando esta nossa apuração das eleições, toda essa cobertura. Aqui pode ser boa tarde ainda, que a gente está com uma hora a menos, né? Vou falar das duas principais cidades do estado nesta primeira entrada. Campo Grande tendo uma das eleições mais equilibradas do Brasil. Neste momento, a atual prefeita Adriane Lopes está com 31% dos votos apurados, Rose Modesto está com 29% e Beto Pereira com 26,28%. São os candidatos que estão lutando para e passo aí para chegar ao segundo turno. Campo Grande é a única cidade de Mato Grosso do Sul que tem segundo turno. Aqui em Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, deveremos ter prefeito novo. Marçal com 50%, Alain com 31% e Thiago com 11,95%. Devolvo com você, Tabata e Giaqueto. Muito obrigado, Fábio Dorta, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Giaqueto, por enquanto é isso, mas a gente tem um novo encontro, não é isso? Logo mais, a gente dá uma pausa agora, seguimos com a programação normal da RIT, vai começar agora o culto com o pastor Jaime de Amorim Campos e voltamos às 19h30. Esperamos por você. Até lá. Eleições 2024.